Nessa noite nós daremos início a uma série de mensagens também. Assim como domingo nós começaremos uma série de mensagens sobre cura interior. Nessa quarta a gente vai começar a série de mensagens sobre frutos ou obras da carne. Nós iremos ministrar sobre isso. E, querido, eu peço que os amados irmãos prestem muita atenção sobre aquilo que Deus vai falar. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra específica para a sua vida. Você, num grau maior ou menor, passou ou passará por dificuldades que nós iremos ministrar aqui, mas o certo é que nós estamos sendo todo dia testados, bombardeados no nosso espírito, na nossa alma, na nossa carne. Eu quero que você preste muita atenção no texto que nós iremos ler, meditar nesta noite, porque certamente Deus quer falar conosco. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Gálatas, ou melhor, na carta do apóstolo Paulo às igrejas ali na Galácia, Gálatas capítulo 5, vamos já a partir do versículo 19. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, é uma lista exemplificativa, é uma lista que não se esgota aqui, é uma lista que termina com uma série de outras situações que habitam na nossa carne e que pelejam contra o nosso espírito. Deus, eu te peço em nome de Jesus nesta noite, sobre cada texto que será lido, sobre cada versículo a ser ministrado, Senhor, fala conosco. Deus, precisamos de Ti, porque nessa milícia, nessa luta, todos nós passamos, todos nós lutamos. Não há um sequer, Deus, que não tenha passado por algum tipo de aflição, de algum tipo de batalha como as que nós mencionamos agora. E eu te peço em nome de Jesus, Deus, ministra sobre as nossas vidas, como foi louvado, ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Senhor, venha nos atender, venha nos suprir nas nossas necessidades, nas nossas debilidades, Senhor, entra com socorro, nós precisamos de Ti, meu Pai, e usa-me nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, obras da carne. Eu, antes de começar essa ministração, eu quero fazer uma ilustração. Eu quero ir para essa ilustração, eu quero pedir a um diácono, ou dois diáconos, ou um homem, três cadeiras, por favor, aqui em cima do altar. Isso, puxa só um pouquinho o retorno para o meu lado aqui esquerdo. Isso, 3. Pode ser até, acho que ali mesmo. Ó. Isso. 1, 2 e o terceiro ali. E vocês já podem sentar nelas. Os três. Queridos, apenas uma analogia, apenas algo para que fique fixado no nosso coração, na nossa mente. Amém? E entendam que aqui está o ser humano, que é uma tricotomia. Corpo, o Luiz agora é corpo, o Rodrigo é alma, e o meu querido Terça é espírito. Corpo, alma e espírito. No Éden, Adão e Eva estavam completos, queridos. Eles eram corpo, alma e espírito. Deus falava ao espírito, o espírito dava uma ordem para a alma, e a alma, por não conhecer pecado ainda no Éden, ela naturalmente traduzia tudo no corpo. Ela agia, o corpo agia. Era perfeita a tricotomia, era uma aliança perfeita, havia uma interação plena, eles eram uma tricotomia, mas andando todos uniformes, numa só vontade, num só pensamento. O que o Espírito falava, Deus, que é Espírito, falava ao espírito do homem, dava uma ordem à alma, e a alma traduzia no corpo, aquela vontade que Deus falava. Mas com o pecado entra,
E Deus fala, lembra-se do Éden, né, queridos? Não temos tempo para ler todos os textos, mas Deus fala para Adão: Adão, olha, de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não porque se dela comeres, morrerás. Pois bem, foi dizer isso, Eva, seduzida pela serpente, Adão, que foi um banana nesse contexto todo, deixou tudo acontecer, não foi homem, não foi cabeça, não protegeu a sua esposa, e ali a mulher e Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles morreram, queridos? No corpo, não, amém? Mas a partir daquele momento começa a entrar a morte espiritual, ou seja, o homem morre espiritualmente. Sai, Tércio, obrigado, varão. Não, deixa a cadeira vazia. Cadeira vazia denota que alguém tinha que estar ali. Então o homem agora, depois do pecado, queridos, o homem agora é alma e corpo. A morte espiritual entra no mundo, a morte física entra também no mundo, porque a partir de agora o homem não é viver mais eternamente. O homem agora é ter a sua morte conforme o seu andar, o seu caminhar e anos de vida, tá bom? E seu corpo começaria a perecer, voltaria para o pó. Antes do pecado, eles viveriam eternamente no Éden. Todos estão entendendo, amém, queridos? Pós-pecado, o homem agora é alma e corpo. O que a alma é o quê? A alma é volição, vontade, emoções, sentimentos. O que o homem sente, ele faz. Ele agora é o próprio Deus da vida dele. O Deus que é espírito não fala na alma, ele só fala com o espírito do homem. Mas o homem agora está morto. Isaías 59, versículo 1 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, pecados, separam o homem de Deus. Então o homem estava separado de Deus, porque pecou. Até um dia em que Deus envia seu Filho, amém, queridos? Para morrer por nós. E aí nos dá vida. Lembra-se quando Jesus fala com Nicodemos: Nicodemos, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Tem que nascer da água e do Espírito. E aí quando ele aceita Jesus, esse homem aqui aceitou Jesus. Cadê o Tércio? Volta, Tércio. Volta. O Espírito renasceu, nasceu novamente. Esse homem novamente se tornou uma tricotomia completa. Amém, meus amados? Só que agora tem um problema. Lembra que Jesus falou: a carne é fraca, mas o Espírito está... O Espírito está pronto. Tércio voltou zerado. Tércio está... Deus está falando com ele, com o Espírito. E o Espírito está dando uma ordem para a alma. Só que a alma, ela se acostumou a pecar. São anos pecando. E quando o Espírito dá uma ordem para a alma, peraí, não é bem assim. Eu estou acostumado já a pecar. Eu estou acostumado a me prostituir. Eu estou acostumado a mentir. Eu estou acostumado a fazer coisas erradas. E aqui começa uma luta terrível, que até o dia da nossa morte vai ocorrer. Num grau maior ou menor, mas vai ocorrer. O Espírito lutando. Quando o Espírito ganha ou quando a alma ganha, o corpo sempre vai fazer. Aqui estão as emoções, aqui está a vontade, aqui são os traumas, as lutas da vida que passou, os nãos, as decepções, cheio de feridas, e o Espírito, Deus falando, faz isso, e a alma relutando. Deu para entender, queridos? Amém? Obrigado, meus amados, obrigado. Amém? Quando eu leio isso, eu começo a entender o que está no versículo 16. Olha que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quem achou, diga glória a Deus. O versículo 16 diz assim: digo, porém, andai e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Carne, entenda alma, ok? Quero o Rodrigo aqui. 17. Porque a carne milita contra... Olha a alma militando com o espírito. Há uma luta, porque a alma milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você é guiado pelo Espírito, amém? Nós somos. Então nossa luta aqui, quando Deus fala conosco, que a gente domine a nossa alma. Guerreie contra a nossa alma.
O nosso querer sempre, na maioria das vezes, vai ser contrário ao nosso espírito. Deus falou ao nosso espírito, eu sei o que eu devo fazer, e não é que eu não faço, não é isso que Paulo fala? O mal que eu não tenho que fazer, eu acabo fazendo, o bem que eu sei que eu tenho que fazer, não faço. O que Paulo está falando em Romanos? Que olha, é uma luta dentro de mim. Todo cristão luta, dia após dia, dentro, a maior luta do cristão, não é contra o diabo, é contra ele mesmo, é contra a sua alma que está acostumada a pecar, e agora o Espírito veio dar um freio nela. Amém, queridos? Essa é a maior luta que todos nós passamos. Claro que o diabo entra nesse contexto, claro que o diabo nos tenta, mas quem peca é quem? Lembre-se de Gênesis capítulo 4? O pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Quem peca sou eu, queridos. O diabo é um coadjuvante nessa história. Ele faz cenários, ele monta mentiras, ele é o pai da mentira, mas quem peca sou eu, somos nós. Então cabe a nós dominar a nossa alma que está desejosa em pecar, porque o pecado é bom. Pecado é bom, não é, queridos? Não, pastor, nunca pequei na minha vida. O pecado não... Claro, se o pecado não fosse bom, ele não nos assediava, ele não nos seduzia. Claro que o pecado seduz, mas meu espírito está pronto. Lembre-se da palavra de Cristo no Getsemane. Olha, o espírito está pronto. A carne é fraca, sim, eu sei, a alma é fraca, mas o espírito está pronto, você pode vencer. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, e aí o texto eu quero pregar hoje sobre prostituição, a primeira obra da carne que o texto menciona. Eu consigo, queridos, dividir o versículo 19 e 20 em classes, em gêneros, melhor dizendo, dos frutos da carne. Por exemplo, prostituição, impureza e lascívia, eu vejo como moralidade sexual. São pecados que atingem a moralidade sexual. Quando fala sobre idolatria e feitiçaria, eu já vejo que é a moralidade em relação a culto, formas de culto. A terceira, quando eu vejo sobre dissensões, facções, invejas, discórdias, iras, são moralidade em relação a relacionamentos interpessoais. Ira, discórdia, é sempre perante o outro. E eu divido em o quarto gênero, que diz bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Bebedices, glutonarias, tudo sou eu, é mais pessoal. São pecados realmente que não interagem diretamente, apesar do adictio, que tudo isso a gente sabe, mas a bebedice, a glutonaria acaba primeiro comigo, ok? Interessante que o texto continua, glutonarias e coisas semelhantes a... Ou seja, se o Espírito Santo continuasse falando, ia ser vários aqui. Eu poderia colocar aqui jogos de azar, eu poderia colocar as bets da vida agora, os jogos de futebol, onde eu poderia botar, como é que fala? Jogos de... São as bets da vida, mas também existe o jogo normal, normal entre aspas, né? Eu digo legalizado, apesar de ser uma praga, que vicia o homem, a mulher... Loteria. Ou seja, coisa semelhante a essa, é tudo isso que vicia. Tira o domínio próprio. Pastor, quando eu sei que eu estou pecando? Quando você perdeu o seu domínio próprio. Pastor, eu quero saber se eu estou pecando. Perdeu o domínio? Perdi, pecou. Então, queridos, todos esses jogos que viciam, jogos de azar, já diz, é de azar. Amém? Não se meta nisso, saia fora disso. Mas eu quero ministrar nesta noite sobre prostituição, queridos. E falar sobre prostituição é sempre um tema delicado. Eu vou falar sobre prostituição e impureza, está na mesma classe. Eu poderia falar sobre lascívia também, ok? Poucos falam sobre lascívia, né? Queridos, o nosso corpo foi feito para... Isso depois teremos pregações sobre isso, ok? Mas prostituição e impureza eu vou pregar agora de uma vez só. Lascívia depois vai ser uma outra ministração, ok? Mas lascívia é aquilo que a pessoa usa para provocar, para chamar atenção. Lembre-se, eu estou falando do gênero moralidade sexual, ok? É aquela roupa, aquele decote que você vê tudo menos a roupa.
é aquela roupa que detalha todo o corpo da pessoa. Quando eu uso determinada roupa dessa, eu estou querendo falar o quê para quem está me vendo? Pense rápido. Olhe para mim, né? Olhe para as minhas curvas. Olhe para os meus músculos. Olhe para os meus detalhes, né? Quando nós cremos que isso é para o nosso esposo e para a nossa esposa. Ok, gente? Amém? Eu não estou falando para ninguém botar saião. Não estou falando para ninguém ficar num tubo de ensaio. Nada disso, queridos. Tá bom? Eu estou falando para que haja equilíbrio. Em tudo na vida. Haja equilíbrio. Ok? Por favor. Então, daqui a pouco o pastor está falando sobre usar roupão. Nada disso, queridos. Às vezes a pessoa está num tubo de ensaio, está num saião e queimando por dentro. Então não é a roupa que vai nos definir. Obviamente que não. Mas não é por isso que eu vou andar nu. Amém, queridos? Amém. Mas eu não vou pregar sobre lascívia hoje. Eu quero pregar sobre prostituição. E a primeira obra da carne que Jesus menciona aqui é a prostituição, que no grego quer dizer porneia, da onde vem o nome pornô, ok? E esse porneia no grego quer dizer relação sexual ilícita, adultério, fornicação, que é relação sexual antes do casamento, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais. Tudo isso entra no nome no grego porneia, da onde vem pornô. Isso é relação sexual ilícita, que Deus abomina. E a Bíblia é clara, que nós lemos no finalzinho do versículo 21. Outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vão herdar o reino de Deus as pessoas que continuarem praticando isso. Pastor, o senhor está julgando as pessoas? Eu não estou julgando as pessoas. Muito pelo contrário, queridos. Ninguém pode julgar as pessoas, mas o pecado eu posso julgar. Inclusive, o pecado já foi julgado. Prostituição vai ser prostituição. Homossexualidade vai ser homossexualidade. Pecado é pecado. Eu não estou julgando a pessoa. Eu creio que a pessoa possa mudar e eu farei de tudo, e nós faremos de tudo para que a pessoa mude. Desistir jamais, amar sempre, respeitar sempre a decisão de cada um, sempre, amém? Equilíbrio sempre, mas dizer que não é pecado, isso não. E a Bíblia diz, aqueles que continuam nessa prática, não herdarão o reino de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você já deu aquela respirada funda? Amém. Então a prostituição, interessante, queridos, que a prostituição, pode passar o próximo slide, por favor. Interessante que a prostituição, ela é usada por Deus até como uma analogia. Olha como a prostituição desagrada a Deus, a tal ponto que ele usa uma analogia para que quando o povo se afasta dele, ele fala que o povo se prostituiu. Olha que diz Oséias 4:12. Agora que eu estou me ligando que o slide está na minha frente aqui. Oséias 4:12 diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, idolatria, né? E a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu. Então, quando o povo se abandonava a Deus, Deus falava que isso era prostituição cultual. Olha como a prostituição para Deus tem uma relevância enorme, é um pecado que realmente Deus coloca como se afastando dele. Oséias 5:4, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Novamente, não conhecem o Senhor, desviados, isso sendo prostituição. Queridos, Gálatas 5, não está no slide isso, mas Gálatas 5, versículo 25, leia lá, por gentileza. Gálatas 5, versículo 25, olha que o Espírito Santo diz: se vivemos no Espírito, Espírito aí que está com letra maiúscula ou minúscula? Isso, Espírito Santo, ok? Se vivemos no Espírito, andemos também no... Versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uma dos outros. Ou seja, se vivemos no Espírito, vivamos no Espírito. Então esse é o nosso desafio, queridos, viver no Espírito. Viver no Espírito. Pastor, como que eu vivo no Espírito?
Eu estou vivendo muito na carne. Muitas pessoas chegam a gabinete, pastor, eu não consigo vencer isso. Pastor, eu continuo me masturbando. Pastor, eu continuo vendo filme pornô. Pastor, eu entro no computador, sempre vou para aqueles sites de prostituição. Eu não consigo, eu ando na rua, eu fico sempre perdido um pouco, olhando para tudo quanto é lado. Queridos, como é andar no espírito e andar na carne? O que vai definir isso é do que você se alimenta. Se eu me alimento de coisa estragada, eu vou ter anseios e desejos estragados. Ok? Se eu vejo filme pornô, eu vou ter desejos. Se eu vejo, entro em sites errados, eu também vou ter os mesmos sentimentos e desejos o dia inteiro. Agora, se eu me alimentar das coisas do alto, eu vou ter a minha mente começando a ser trabalhada, metanoia, a minha mente começa a mudar. Não que eu não vá ser assediado, queridos. Todos nós seremos assediados nessas obras da carne. Mas eu tenho mais armas para refutá-las. Fala, não, peraí, em nome de Jesus, eu vou esperar meu casamento. Não preciso ter relação íntima antes do casamento. Isso é fornicação. Isso é prostituição. Isso é pecado. Está errado. Eu vou me guardar para o casamento. O Espírito Santo fala, o meu espírito guarda para o casamento. A minha alma fala, não, mas eu já experimentei. Eu já fiz uma vez. É bom. E aí começa a luta. Por isso, queridos, que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. A perfeição e o sonho de todo pai é ver seus filhos se casando virgens. Homem e mulher. Não é só mulher, não. Homem e mulher. E muitos chegam e falam assim, mas como é que vai ser se der errado? Queridos, vai dar certo. Amém. Vão conhecer tudo juntos. Vão experimentar tudo juntos. Vão aprender tudo juntos. Mas quando já temos relacionamentos anteriores, você já entra com comparações. Em todo relacionamento que você tem, você já traz um histórico de outros relacionamentos que naturalmente você vai comparar. Já é um ponto negativo para o novo relacionamento. Porque eu já tenho históricos, já tenho concepções do que é melhor ou não. E já não aprendo do zero. Toda aliança que Deus faz, em muitas alianças que Deus faz na Bíblia, há derramamento de sangue. Quando Deus fez uma aliança com o povo judeu, ele fez a circuncisão. O que é a circuncisão? É cortar o prepúcio do órgão genital masculino, né? A pele. Ou seja, isso era um sinal que ele era judeu. Obviamente, há derramamento de sangue. Quando o povo ia sacrificar no templo, levava um animal para ser sacrificado, derramamento de sangue. Quando um homem e uma mulher se relacionam, se uma mulher se relaciona com um homem pela primeira vez, ocorre o quê? Derramamento de sangue. Aliança, perfeito, aliança perfeita, aliança de Deus. Deus é perfeito, queridos. Amém? Eu não preciso me precipitar. Então, por mais que a prostituição cada vez mais tenha sido ventilada como algo normal, como algo que, ainda mais o feminismo que levanta essa bandeira, se o homem pode, eu posso também. Meu Deus, se o homem faz porcaria, você mulher quer fazer porcaria também? Ah, porque o homem pode ficar com 3, 4 na noite, então eu mulher também posso. Pô, você está mensurando o errado para ser igual ao errado? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, vigia, amém? Vigia. Mais um slide, por favor. A prostituição começa na mente, queridos. Mateus 5, versículos 27 e 28 diz assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Já adulterou. Então, queridos, vigia, amém? Vigia, todos nós somos tentados. Na rua, em bancas de jornal, em qualquer lugar, academia. Vigia. Vigia. Bota fone no ouvido, bota louvor no ouvido, vai malhar. Deixa a tua mente sendo alimentada no espírito. Malhar tem que malhar, né, queridos? É bom para a saúde.
A gente sabe que nem todos os ambientes são tão sadios assim, mas bota o fone com louvor, né? Fica olhando para a televisão, malhando ali, chama um amigo para estar malhando junto, faça alguma coisa porque você será bombardeado, sem dúvida. É um ambiente que vai trazer sedução, mas, queridos, Jesus não pediu para nós sairmos do mundo, amém? João 17, a oração sacerdotal, Jesus fala assim, ó, Senhor, Jesus falando com o Pai, o Filho falando com o Pai, não peço que os tires do mundo, mas livrai-os do mal. Não é fugindo da academia que eu vou vencer as coisas. Não é fugindo, senão eu vou fazer igual o catolicismo romano fez, onde como é que fala? Fugiu a memória. Aqueles que iam para se isolar em lugares distantes, monges, mas no catolicismo é outro nome, né? Ou seja, queridos, não preciso me isolar do mundo, pelo contrário, eu tenho que vencer o mundo. Então eu tenho que usar armas espirituais, armas de homem de Deus, ok? Então, já na intenção, é aquela olhada uma vez, parou, cara. Não vira a segunda. Eu falo para os homens, pastor, mas olhou, não olha a segunda. Vigia, vai em frente. Vai para outro lado da calçada, não sei, dá teu jeito, foge, toma banho frio. Bate com a cabeça na parede, não. Mas, queridos, a gente sabe, o adolescente, são os hormônios exalando aquela questão toda. Mas isso a gente tem que estar muito perto dos nossos filhos, ensinando-os, auxiliando-os, e até saber aconselhar, queridos. Porque você vai em psicólogo, você bota para psicólogo, e o psicólogo fala, deixa seu filho se masturbar mesmo. Porque ele tem que começar a se educar. A história é essa. Muitos falam isso, queridos. Misericórdia. 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 Eu poderia falar algumas coisas mais detalhadas, mas isso só no encontro de casais que eu posso falar, queridos. Mas, cuidado, olha, filme pornô, sites pornográficos, masturbação, revistas pornográficas, conversas pornográficas, uso de roupas sensuais. Então vigia, amém? Porque já nasce aqui, ó, na mente. A nossa mente, ela é bombardeada dia após dia, na televisão. Olha o que você está vendo. Você está se alimentando daquele programa. Você quer sonhar o quê? Nem Deus, queridos. Deus não vai trabalhar na tua vida se você está se alimentando daquela porcaria. Você vai sonhar aquela porcaria, você vai desejar aquela porcaria, você vai fazer aquela porcaria. Amém? Próximo slide, por favor. Queridos, esse é um texto que está lá em Provérbios, capítulo 7, a partir do versículo 6. Eu irei lê-lo porque é um texto que demonstra como a sedução existe, a Bíblia falando isso em Provérbios, como ocorre a sedução, como ocorre o pecado, como ocorre a prostituição, que no caso é de uma mulher que vai assediar um homem, mas poderia ser um homem também, mas eu vou ler a Bíblia, vou ler ali. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri que entre os jovens, um que era carente, de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta do coração. Poderia ser homem, ok? E apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Eu sublinhei porque são algumas coisas que você consegue enxergar em casamentos que estão se rompendo, em casamentos que estão acabando, pessoas que não conseguem ficar em casa, não conseguem ficar muito tempo com o marido, com a esposa, sempre tem que estar na rua. Indícios, ok? É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Dá-se a entender uma
uma religiosidade falsa, né? Dá-se a entender uma pessoa que transmitia uma religiosidade, mas que também não tinha nada de religiosa. Continua. Próximo. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri as colchas da minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Isso acontece demais, né, queridos? Eu nunca vou me esquecer, eu sou auditor público, né? Então trabalho no Tribunal de Contas do Estado e principalmente nos primeiros 10 anos de tribunal, eu viajava muito, muito. Só voltava no final de semana. E nunca vou me esquecer quando o meu chefe virou para mim e falou assim: aí Gama, hein, viajando muito, hein? Aí eu falei: sim, estou viajando muito. Eu já entendi o tom pejorativo dele, né? Na colocação, porque era costumeiro outros fazerem tantas coisas loucas em viagem, né? Então, aí ele soltou uma coisa que aí eu não podia ficar calado, né? Com todo o respeito que eu tenho, ele era meu chefe, nós temos que respeitar a chefia, mas ele falou assim, ó, a carne é fraca. Eu falei, caramba, eu não posso ficar calado agora, porque ele falou da Bíblia, né? Aí eu falei, mas o espírito está pronto. E falei sério com ele, né? Ele baixou a cara assim, saiu de fininho, nunca mais brincou comigo em relação a isso. Nunca mais brincou comigo. Não sei porque depois de uns anos eu perdi meu cargo, mas esse é só um detalhe. Ele demorou um pouquinho para se vingar, mas se vingou. Mas, queridos, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, mas infelizmente a gente escuta traições iguais a essa que Provérbios diz. Ao final diz: levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e lábios o arrastou. Eu frisei também ali, muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Queridos, homem casado, guarda isso que eu vou ter que ter muito cuidado para falar, porque podem pegar de uma forma cortada e me comprometer. Homem casado não tem amiga em que você abre o seu coração. Não tem isso. Homem casado não abre coração para amiga. Isso aí são lábios lisos, tudo bonitinho, tudo é lindo na hora. É a melhor pessoa, ela te ouve, ou ele te ouve. Ele me entende, ela me entende. Entende nada, só palavras para te corromper, para te macular e para acabar com a tua vida, teu casamento. Então, homem casado não tem amizade com mulher para abrir. Eu não estou falando que eu não posso ter amigas, queridos. Eu estou falando que eu não vou sentar com elas para falar sobre o meu casamento. Saia dessa. Não caia nessa furada. Isso é cilada do diabo. Eu sou casado, no trabalho, seja o que for, eu não saio para jantar, para almoçar com uma amiga do trabalho. Sozinho, jamais. Eu e minha amiga almoçando. Queridos, se você um dia for no centro e me encontrar assim, olha, aconteceu uma bomba, realmente. Foi algo que foi pego ali na hora. Entendeu? Porque impossível. Minhas amigas até brincam comigo, com a Alexandre não pode ir sozinha. Porque eu falo mesmo. Por quê? Porque eu quero preservar a imagem da minha esposa. Se outro vê, Alexandre, almoçando, vamos falar o que da minha esposa? Não, preserva a tua esposa. Preserva a imagem dela. Porque a prostituição começa assim, uma conversinha aqui, outra colar. Como é que você está? Estou vendo você meio triste. Triste o caramba. Não estou triste não. Estou feliz pra caramba. Você pode estar triste, mas não vem com essa historinha não. Eu estou sentindo você tão triste. Olha, eu estou firme com Jesus. Pronto, acabou já. Aí já bota Jesus na história, queridos. Bota Jesus na história, que toda e qualquer possível arma cai por terra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Consequências de uma vida de prostituição. Queridos, olha o que diz a Bíblia, próximo slide. Consequências de uma vida de prostituição. Não sabei que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta, novamente pornô, né, porneia, daí a gente vê o grego pornê, forma um só corpo com ela. Porque, como se diz, serão os dois de uma só? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Próximo. Fugir da impureza, que é a mesma questão aí da prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Volta, por favor, o slide anterior. Voltar só pode ser o anterior, né, queridos? Diz assim, olha só, porventura eu tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz. Quando você se prostitui, você se torna uma só carne com aquela pessoa. Queridos, isso em vários sentidos. Em vários sentidos. Espiritual, alma, corpo. Aí corpo, eu falo mais doenças que podem vir. Alma, sentimentos que são totalmente contrários ali. Espiritual. Pessoas que se relacionam com várias pessoas. Estão sendo uma só carne com várias. Está trazendo várias pessoas consigo mesma, no corpo, na alma e no espírito, e no dilema que somos livres. Liberdade essa que escraviza, liberdade essa que depois, quando a pessoa quer mudar a vida dela, a alma luta muito contra o espírito, porque já se relacionou com N pessoas, já teve N relações sexuais, e se tornou uma só carne. Já pegou massinha? Uma massinha branca e preta, junta elas. Tenta voltar agora o que era antes. Vai ficar tudo misturado. É essa mistura que quem não nasceu em berço evangélico, e mesmo assim alguns que nasceram, é essa mistura que a maioria da população do mundo passa. E entra num casamento que agora a alma e o espírito vão brigar. Vai brigar muito, mas vamos vencer em nome de Jesus. Amém? O espírito vai se sobrepor à alma e voltaremos sim à essência, como fosse a primeira vez. Eu creio nisso, queridos. Eu creio num casamento restaurado, com a alma sarada, curada. Por mais que ela insista em recorrer ao passado, mas meu espírito se sobrepondo. Não, agora é tudo novo. Não, agora é assim, e vai ser abençoado, e vai ser maravilhoso. Amém? Eu profetizo um casamento abençoado para você, você que já é casado e você que vai se casar. Não importa o que passou, a partir de hoje, comece a se policiar e vigiar, e ter uma vida reta com Deus, e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Amém? Mas quem você quer atrair para você, mulher? Qual o homem que você está querendo para você? O que vai definir isso é você. O que você faz, como você age. É o que eu falei, queridos. Se a minha postura for realmente apenas de, estou dando um exemplo, tá bom? De uma roupa que venha só me marcar, você vai atrair esse homem que quer só a tua marca. Essa tua marca que um dia vai perecer. Eu quero chegar com 100 anos andando de mão dada com a minha esposa. Mas com 100 anos não vai ter marquinha. Serão outras marcas. Marcas do tempo. E é isso que nos sustenta, queridos. É isso que nos sustenta. Agora, se ficarmos com aquilo que é passageiro, eu caso, divorcio, caso, divorcio, caso, divorcio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não aceite prostituição na sua vida, amém? Se você namora, a partir de hoje, chega, relação sexual só depois do casamento.
Defina isso na sua vida. Algumas posturas eu tenho que tomar. Já decidi que algumas posturas vou tomar nos lugares, nos ambientes que eu estou. Passe a adotar. Amém? Deus vai te abençoar. Último slide. Pode passar outro também. Pode passar esse também. O que fazer, queridos? Colossenses 3, 1, 2. Pastor, o que eu tenho que fazer? Olha o que diz Colossenses 3, 1, 2. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, lembre-se, Tércio está aqui, Tércio ressuscitou. É o Espírito. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Pastor, o senhor está mandando eu não pensar em nada da terra. Não, na terra eu tenho que pensar, senão eu morro. Mas na essência, eu tenho que pensar nas coisas lá do alto. O que tem valor são as do alto. Quanto tempo você tem lido a Bíblia? Quanto tempo você tem orado? Eu estou fascinado com os namoros que estão acontecendo lá em casa, porque toda hora lendo a Bíblia, os dois, meu Deus, que maravilha! Acorda às 6 da manhã para ler a Bíblia, meu Deus! Coisa linda! Vamos pensar nas coisas lá do alto. Amém, queridos? Estou em cima também, né? Pensa nas coisas muito do alto. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim, ó: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Se santifique, queridos, vale a pena. Vai chegar o tempo de Deus. Deus tem o melhor para você. Não vale a pena se precipitar. É melhor se santificar do que se prostituir, porque depois o dano vai ser muito maior lá na frente. Amém? Então, em nome de Jesus, nesta noite, queridos, no primeiro fruto da carne, primeiro e segundo, que é a prostituição e a impureza, que você determine na sua vida. Senhor, a partir de hoje, talvez não seja o caso de uma prostituição, mas você vê inclinações, queridos, coisas que eu posso mudar no meu andar, no meu caminhar, coisas que eu posso vigiar no meu andar, no meu caminhar, e posso mudar, e que Deus venha mudá-lo, que Deus venha mudá-la. Amém? Dia após dia eu busco isso, dia após dia. Somos assediados dia após dia, homem ou mulher, não tem diferença, dia após dia. Então, cuide da sua vida espiritual. Amém, meus amados?